O Gabigol se meteu na negociação, pegou o telefone, ligou para o jogador do Flamengo, tentando convencer o meio-campo a ir para o Cruzeiro. Vou falar sobre isso, vou falar também da confusão entre Matheus Pereira, Luiz Araújo e a diretoria do Flamengo. Vou falar agora sobre a confusão, antes de eu falar do Gabigol, que pegou o telefone, ligou para o jogador do Flamengo, se meteu numa negociação. Deixa eu falar sobre a confusão que rolou ontem, sobre o Luiz Araújo, o Matheus Pereira, o Cruzeiro e o Flamengo. A Itatiaia soltou a informação de que o Cruzeiro e Flamengo tiveram muito próximos de trocar Luiz Araújo por Matheus Pereira. Logo depois, nessa mesma informação da Rádio Itatiaia, dizia que foi o Matheus Pereira que não quis vir para o Flamengo. Logo depois, o Flamengo soltou uma nota no grupo da imprensa dizendo que foi procurado por pessoas do Cruzeiro, que havia o interesse do Cruzeiro na contratação do Luiz Araújo, que envolvesse o Matheus Pereira, porém o Flamengo manteve a sua posição. Flazueiro, qual é a posição do Flamengo? Não vai negociar nenhum jogador considerado importante. Se o jogador é considerado importante para o Flamengo, ele não será negociado. Ponto. Essa é a posição do Flamengo. É isso que o Flamengo já decidiu. Essa é a decisão do Flamengo. E aí, depois, o Cruzeiro soltou uma nota dizendo que o Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o Flamengo, sugerindo uma negociação envolvendo os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. O que está acontecendo é o seguinte: o Cruzeiro quer se livrar do Matheus Araújo. Ele tentou dar uma cavada e levar o Matheus Pereira, desculpa. O Cruzeiro quer se livrar do Matheus Pereira. Tentou dar uma cavada e levar o Luiz Araújo. O Flamengo disse que não, que o jogador é inegociável, que o Flamengo adotou uma postura de que nenhum jogador considerado importante o Flamengo iria negociar e não deu negócio, pelo menos na troca. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você tentaria uma outra opção? Você tentaria a contratação do Matheus Pereira para o Flamengo? Você acha que vale a pena o Flamengo tentar contratar o jogador? O Matheus Pereira está insatisfeito no Cruzeiro, principalmente depois da chegada do Dudu e do Gabigol, que chegaram lá ganhando rios de dinheiro, ganhando muito mais do que ele, que já estava no clube no ano passado e tem aí mais tempo no clube. E ele não ficou satisfeito, ele não ficou feliz com isso. Quero saber a sua opinião. O que você faria se você fosse o Mengão? Enviaria uma nova proposta? Tentaria trazer o Matheus Pereira? Ou você acha que o Matheus Pereira é um jogador problemático, que não é um jogador de elenco e que não iria agregar em nada no Flamengo? Coloca nos comentários, quero saber de você o que você acha disso. Bom, mudar de assunto porque teve uma outra negociação entre Flamengo e Cruzeiro, que é o interesse do Cruzeiro no empréstimo do Lohan. E aí o Gabigol se meteu. O que aconteceu foi o seguinte: o Cruzeiro, o técnico Léo Jardim, estaria interessado aí na contratação do Lohan do Flamengo. Lembrando que o Flamengo já avisou para o mercado que quer negociar. Trazer aqui os bastidores, antes até de falar da situação do Gabigol, que também acabou se metendo nessa situação toda. O que acontece? Vamos lá. Quando o Flamengo descobriu, já sabia, quase que a esposa traída, né? Só que nessa situação não era tão assim, porque o jogador estava sendo manipulado, o jogador também não sabia do que estava acontecendo. O Luiz Araújo, eles foram no ouvido do Luiz Araújo, quem é que entrou em contato lá ligado ao Cruzeiro, e falou: olha, o Felipe Luiz não conta mais com você. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Falaram isso pro Luiz Araújo, cara. Falaram isso pro Luiz Araújo. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Fizeram essa sacanagem, essa covardia. Não sei se o Felipe vai chegar a conversar com ele, o Boto, quem vai conversar com o Luiz. Eu sei que ele precisa saber essa verdade toda. Que ele é prioridade no Flamengo. O Felipe falou na coletiva que se sente injusto de não dar tantas oportunidades assim para ele ser mais titular, e que com certeza ele vai ter mais oportunidades, porque merece. O Felipe fala sobre isso. Falou, se não me engano, na última coletiva, que o Luiz Araújo até merecia ser titular. E aí eles fizeram
essa sacanagem, só falando assim, ofereceram o dobro de salário para o Luiz Araújo, ofereceram titularidade para o Luiz Araújo, olha só, garantir titularidade. Cara, você no Flamengo, você está reinando, cara. Você está reinando na hora certa. O seu contrato vai até o final de 2027. Tem ainda quase 3 anos. Na hora certa você vai ser renovado e vai ganhar mais. Agora, acreditar em proposta, o Cruzeiro tentando mexer com a sua cabeça para diminuir o valor da sua saída do Flamengo, mandar o Matheus Pereira e com isso sobe o teu salário, óbvio. Óbvio. Sobe por quê? Sobe porque vai pagar menos para te tirar, mexeu com a tua cabeça. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Coisa de time pequeno, de time de Série B. Nem de B. Nem de B. Coisa de time de Série C. Isso é ridículo. Aí, olha só. O pior de tudo é que eles ficam tentando mexer com a cabeça do jogador, botando o jogador contra a instituição e botando contra o treinador, o Felipe Luiz, que adora ele. Então, gente, realmente muito chateado com essa situação. E foi o Cruzeiro que procurou o Flamengo. O Flamengo, em momento algum, procurou. E aí a situação acontece a seguinte. Quando o Cruzeiro chega no Flamengo, e aí a informação que eu tenho é que intermediário coisa nenhuma. Foi o Cruzeiro. Eles falam, olha, a gente quer trocar, a gente quer comprar o Luiz Araújo. Ou trocar pelo Matheus Pereira. Flamengo. Não, Luiz Araújo a gente não vende. Nem por 50 milhões de euros. Não, a gente não vende Luiz Araújo. A gente não vende Luiz Araújo. Aí o Cruzeiro. Não, então a gente oferece o Matheus Pereira e mais um retorno. O Flamengo, não. A gente não vende. A gente não vai vender o Luiz Araújo. Pelo Luiz Araújo não tem condição. Mas a gente gosta do nome do Matheus Pereira. A gente gosta do nome do Matheus Pereira. Aí o Flamengo, através de um intermediário, conversou para saber quanto o Matheus Pereira queria ganhar. Foi isso. O Flamengo, em momento algum, pensou, eu vou negociar o Luiz Araújo, vou me acertar com o Matheus Pereira. Não. O Flamengo, eles não ofereceram o Matheus Pereira? O Flamengo falou, não, o Luiz Araújo não vai. Mas eu vou me acertar com o Matheus Pereira aqui, ver quanto é que ele quer. Nem chegou a falar diretamente com o Matheus, mas falou com o intermediário, tá? Na verdade, gente próxima do jogador. Isso aí o Flamengo, tá, gente? Isso aí o Flamengo. Aí o Flamengo falou, olha, quanto é que ele quer ganhar e tudo mais. Pensando, inclusive, em oferecer talvez um outro jogador, mas o Luiz Araújo não. E aí o Cruzeiro achou que estava no direito de se acertar com o Luiz Araújo, mesmo o Flamengo, falando que não. Então, para vocês entenderem, é uma situação aí errada, inclusive saiu na Itatiaia que o Flamengo que estava querendo trocar o Luiz Araújo, é mais uma situação desse discurso aí errado, de que o Felipe Luiz que não queria, que o Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Foram falar para isso para o jogador. O Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Jamais, tá? Então, o Cruzeiro está atrás de um ponta? Está atrás de um ponta. A maioria dos clubes do Brasil estão atrás do ponta. O Flamengo tem 3 de cada lado. E aí vai acontecer isso mesmo. Mas olha, e cada um desses 3 pontas de cada lado tem condição de ser titular. Esse é o problema do Flamengo ter uma seleção. Os caras tinham que entender isso. Que o Flamengo tem uma seleção. Agora eu vou falar para vocês, o Flamengo então, eu acho que tem que conversar, sei lá, o jogador tem que entender, isso tem que chegar nele, essa sacanagem que aconteceu. Não tem nada de Felipe Luiz não querer preferir o Matheus Pereira, tá? E aí a gente teve esse desenrolar dessa situação acontecendo. O Flamengo até tem interesse sim no Matheus Pereira, envolver na troca por algum outro jogador. E aí o Guilherme Flazueiro trouxe uma informação, a gente trouxe todos esses bastidores aí sobre a questão do Luiz Araújo, e o Flazueiro trouxe uma informação também interessante, que os torcedores ficaram revoltados, que o ex-atacante do Flamengo, Gabigol, ligou para o Lohan pela manhã com o intuito de levar o meia ao Cruzeiro. A intenção era envolver o jogador na negociação com o Matheus Pereira, tá? E aí, torcedores falando, que ridículo e tal. Cara, na situação do Lohan, o Flamengo está realmente buscando um clube para o Lohan. Fortaleza interessado, Bahia, Mirassol, Bragantino. E o Cruzeiro
ele jogar no Cruzeiro seria uma baita de uma vitrine, né? Então, se o Flamengo faz uma troca aí, manda o Lohan e mais algum jogador, sei lá, e vem o Matheus Pereira, pode ser uma boa para os dois. O Lohan vai brilhar. Se o Lohan for pro Cruzeiro, ele vai brilhar. Não precisava ser em definitivo, né? Agora, não é trocar definitivo. Não é trocar definitivo. É para ele ganhar rodagem, tá? Matheus Pereira pelo Lohan, mais alguma situaçãozinha aí e tal. Aí sim. Agora, eu não queria nada com o Cruzeiro, cara. Nada com o Cruzeiro. Depois disso que aconteceu, uma decepção muito grande pela forma que o Cruzeiro conduziu essa situação. O Flamengo, e a forma que também que saiu essa notícia inicialmente, lá na Itatiaia, como se o Flamengo quisesse trocar o Luiz Araújo, tudo isso para mexer com a cabeça do jogador, e soube que não é a única, que foram vários clubes do Brasil fazendo isso, e vou falar mais, isso aí para mim é estranho, me parece coisa de clubes que não estão do lado do Flamengo. Na verdade não tem ninguém do lado do Flamengo, né? Eu já falei isso, nem da Libra, nem da Liga Forte, tá todo mundo contra o Flamengo, todo mundo revoltado, que o Flamengo quer negociar sozinho a questão de jogos do exterior. Então eu acho que vai ser cada vez mais comum o pessoal atacar o Flamengo, mexer com a cabeça dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo têm que ser avisados, eles têm que estar sabendo que isso vai acontecer. O jogador tem que saber que ele tem que cumprir o contrato dele e ficar de ouvido tapado para esse tipo de coisa. Se o Flamengo quiser negociar ele, o Flamengo vai falar com ele. O Flamengo vai falar com ele, tá? Eu, sinceramente, muito triste de ver esse tipo de coisa acontecendo no futebol brasileiro, mas, infelizmente, é contra tudo e contra todos, e eles vão continuar fazendo isso. Olha, a gente tem um problema para falar aqui, o Danilo está fora do clássico contra o Vasco, neste sábado no Engenhão, tá? Então ele está fora do clássico contra o Vasco. O zagueiro realiza um trabalho de controle de cargas após um incômodo muscular e será preservado por Felipe Luiz para o clássico das 17h45. Ainda mudaram o clássico para 17h45. É coisa de televisão, né? Inacreditável. O treinador vai escalar o Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares, provavelmente. João Vitor, de 18 anos, será opção no banco de reserva.